precisa ser redundante aí, tá de mal a pior, né? A cada dia a gente ouve coisas aí que fala, não é possível, né? Então, isso nos leva a quê? Que há muita coisa errada no que a gente chama dessa fé. Será que são esses 50 milhões que estão fazendo parte da igreja que Jesus estabeleceu? O que aconteceu, né? Então, essa conversa, a ideia da gente ter esse módulo, é correção de rota mesmo, né? A gente enxergar, porque é assim, a falta do conhecimento teológico, agora eu estou falando de igreja, né? Do povo de Deus, é que permitem as coisas estarem erradas na igreja. Vocês concordam? Porque se eu sei o que está certo e eu vejo alguém fazer alguma coisa errada, opa, peraí, isso aqui não... Eu estou com uma Bíblia aqui que não está alinhado com isso. Agora, se eu não sei, aí eu acabo aceitando, né? Doutrinas humanas, né? Pensamentos de homem, e aí você fica uma igreja, né? Vasta aí, que nem o oceano, aí 50 milhões, né? Estou falando em nível de Brasil. Mais rasa, né? Que nem essas piscininhas de criança, assim. Não há mudança de vida, né? Não há alteração de nação, né? Você parar para pensar, a palavra de Deus fala que nós somos sal, né, e luz. Cara, você botar 1 graminha de sal num prato, você altera o prato. Nós temos um chefe aqui que, né, sabe muito bem disso. Um errinho no sal, você acabou com o prato, né? E foi essa analogia que Jesus usou. Aí nós estamos falando de 1/4 desse prato ser sal, né? De 200 milhões, 50 é sal. E não muda o sabor do prato. Então tem alguma coisa errada, né? Então a gente vai dar uma conversada nesse tempo aí para a gente entender, né? Esse fenômeno místico que acaba entrando na igreja, sabe? Humanismo e doutrinas de homem que acaba infantilizando um povo. Né? Então, assim, você acaba remodelando uma liturgia, né? Faz um modus operandi aí de que você era contra em outras, né, religiões aí do romanismo que entrou na igreja, né? Você critica, mas a gente acaba entrando, né, numa remodelação moderna, fazendo a mesma coisa, né? Então você critica o papado, mas idolatra lá o pastor, o apóstolo, né? Aquele cara, e o povo fica, né? Você pinta o galpão de preto, põe fumacinha, tal, bota a roupinha da moda, em vez de ler a Bíblia, é o telefone, é o tablet, mas não há mudança, né? A igreja não tem levado o povo a uma verdadeira transformação, né? Não há arrependimento, né? Nesse contexto aí. Você tirou a parte do evangelho, onde você teria que... Como eu poderia usar essa contextualização para não ficar um negócio... Não, mas acho que nem dá para usar outra palavra. Você tirou a ofensa. A pessoa não é mais ofendida pelo evangelho, pela palavra, né? Então você tirou o amor doutrinal de Deus, que é o amor do ensino mesmo, né? E você colocou um amor que tudo pode, eu sou assim, né? Entra na igreja, não, você vai ser a melhor versão de você mesmo, e continua isso, né? Você tira a cruz
e acha que Deus é obrigado a tolerar o nosso comportamento, né? A nossa perversidade. E o amor dele é um amor de ensino, é um amor doutrinal, né? Como que a gente prova o amor por Deus, né? Normalmente, a infantilização da igreja, o romantismo, né? Ai, Jesus fofinho, ai, meu Deus e tal, e acha que é esse relacionamento. Não, eu amo Deus, eu amo Deus. Mas a palavra de Deus fala assim, aquele que me ama, guarda, né? Ou seja, obedece os meus mandamentos. Então, essa é a prova do nosso amor, né? Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre isso, para a gente entrar. Eu estava só batendo um papo, né, sobre o que está acontecendo, esse crescimento, que eu fico reparando, né? Você fala, pô, numericamente as igrejas estão crescendo, né? E por que não há mudança? É por isso, né? Porque está crescendo de uma forma que não foi como Jesus planejou, né? E aí a gente vai entrar, então, no módulo agora, que é esse módulo aí do propósito e fundamento da igreja, tá? Então, assim, qual que foi, queridos, a primeira vez que Jesus mencionou essa palavra na Bíblia? Igreja, né? Eu estou falando da Nova Aliança, então foi no grego eclésia, né? Eclesia, alguns falam, né? Qual foi a primeira vez que ele mencionou isso na Bíblia? Então, vamos abrir Mateus 16, 18. A gente tem que voltar para o início, né, queridos? Por isso que eu estou fazendo essa introdução e conversando com vocês, né? A gente fica dando glória a Deus, aleluia, porque a igreja cresceu, mas a gente não vê que esse crescimento não está causando impacto no mundo, né? E nós estamos num legado de Jesus com os seus apóstolos de 21 séculos, né? E no início, olha que tremendo isso, lá no início, né? Quando os imperadores romanos sabiam que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, estavam se movimentando, eles falavam assim, aqueles que perturbam o mundo chegaram até nós. Olha a força dessa mensagem que a gente carrega, né? Aqueles que perturbam o mundo chegaram até nós, né? Então, os padrões foram mudando e os fundamentos, né? A palavra de Deus fala que a igreja é estabelecida no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a gente vê, né, bem onde ela é fundamentada, né, nesses dois pilares. Eu não vou entrar nisso dos 5 ministérios, porque a gente já viu isso em outros módulos e pode ver novamente, mas eu não vou querer sair muito do tema. Mas esses dois que são os pilares, né, os apóstolos e os profetas, é onde tem mais confusão, onde tem mais infantilização, né, disso aí. Então, você vê que com 12 apóstolos, tem uma doutrina que chegou aqui de 2000 anos, com 12, eles mudaram o mundo. Aqui no Brasil, dizem que tem mais de 10 mil. Olha aí, 10 mil. E a parte da profecia, então, né? Eu até falei domingo passado na igreja com um irmão nosso ali, né? Que o falso profeta é um castigo de Deus para o falso cristão, né? O Paul Washer que diz isso, né? Então, assim, por que há o falso profeta, né? Por causa do ego do falso cristão, né? Então, a gente vai voltar para esses fundamentos da Igreja de Cristo, né? A primeira vez que ele falou igreja, essa palavra, né? Eclésia, apareceu lá em Mateus 16, do versículo 18. Quem pode ler para a gente? Quem está numa versão aí para só
eu não ficar falando, não ficar um talking head aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vai o 19 também, Sandrinho. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será também... E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu pedi para ir no 19 também, porque é importante a gente seguir um pouquinho aqui. Então, aqui, Jesus está falando para Pedro, né? Que, na verdade, né, é Simão, né? E aí fala assim, ó, porque eu te digo, tu és Petros, né? Tu és Pedro, que seria um fragmento de rocha, né? Uma pequena rocha. E sobre essa pedra, aí ele fala Petra, uma rocha grande, edificarei a minha igreja. Edificarei, né? Ele não delegou para o homem. Sobre essa rocha vocês edificarão. Não. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E aí ele ainda continua assim, eu darei as chaves do céu, né? Que nem o Sandrinho leu aqui, ó. E tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, o que é isso também, meu povo? Isso aqui é de tremenda importância. Você fala no judeu até hoje, né? Essa expressão, você usa de ligar e desligar como se fosse proibir e permitir. É esse o entendimento, né? Assim, proibir e permitir. Então, o que ele está falando é assim, cara, as chaves do reino estão com vocês, com a minha igreja. Então, a gente não pode esperar as mudanças que a gente espera ver sendo coadjuvante. Não está na mão de homens o que a gente quer ver. Está na mão da igreja. E parece que a igreja não entende esse chamado. Ela fica esperando, não, os homens vão fazer coisa, não, agora vem esse governo, agora vem isso aqui, e a chave está com ela. E quando ele fala assim, que quando você permitir, você vai permitir o quê? O que está permitido no céu. Quando ele fala assim, ó, que ligar aqui é o que terá ligado no céu, né? Ligado no passado. Então, assim, quando Jesus ensinou que venha o teu reino, então, isso quer dizer assim, cara, o que a Bíblia não aceita, o que a palavra de Deus não aceita, o povo de Deus não vai aceitar. É proibido. Agora, o que a palavra de Deus permite, não adianta o homem falar que não, que vai ser permitido. Nós vamos permitir. É nesse sentido que ele falou das chaves, né? De trazer esse reino, essa cultura. Né? Então, essas chaves estão com a igreja dele. Então, a importância da gente conhecer a palavra. Porque vão falar uma coisa, não, mas isso pode. Como eu sei que não pode? Porque a palavra está me dizendo. Então, não. Aqui, isso é proibido. Agora, se falarem alguma coisa, isso não pode, e a palavra falar que não, é assim, você fala, não, aqui isso pode. Então, esse é o papel, né? E essa edificação da igreja é feita por Jesus, né? A gente não pode ter esse encargo de achar que eu que estou construindo a igreja. Né? Nós vamos ficar algumas semanas, né? Hoje é só a introdução, e a gente vai ver na Bíblia, a gente vai ler junto, né? A autoridade máxima é a palavra, né? Não é o que eu acho que é, é o que ela diz. Né? Então é importante a gente, como povo de Deus, conhecê-la. É importante a gente conhecê-la, né?
Eu queria que um de vocês abrisse Atos 2:47 e outra pessoa, para a gente ganhar tempo, abrisse 1 Coríntios 3:6. E aí nós vamos ler do 6 até o 9. Preservando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias acrescentava quem? O Senhor. O Senhor, a igreja, aqueles que haviam se salvar, né? Então, a gente precisa entender essas coisas, né? A igreja é dele, não é nossa, né? A gente não adianta ter vaidade, minha igreja, não, a igreja é dele, né? Ela não é nossa, né? Todos os dias ele acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Vamos ler esse outro texto de 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aqui, né, a Thalita leu para a gente aqui, deixa bem claro, né, ó, cara, eu plantei, Apolo regou, ok, né, então, a Aninha plantou, o Nelson regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus, né, então, para a gente não se ensorbebecer, né, se existe essa palavra aí, por isso que ele fala, nem quem planta é alguma coisa, nem quem rega, é Deus, né? Ele ainda reforça no 7, né? Então, a gente vai receber as recompensas, né, os galardões do nosso trabalho, né? Eu sei que pode chocar muito, mas o evangelho, ele é meritocrático, né? A salvação não, a salvação é graça. Agora, as recompensas, os galardões, ele é a meritocracia, né? O politicamente correto joga contra isso, mas o evangelho rege isso, né? E aí diz assim, que nós somos cooperadores, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então tem que ficar muito claro que essa igreja, a igreja de Cristo, é dele, não é nossa, né? Ele fundou, morreu por ela e enviou o Espírito para ela e vai voltar para ela. Então, como o dono dela, ele é que estabelece os propósitos, né? E eles são inegociáveis. São inegociáveis. Eu peguei umas frases daquele pastor do Rick Warren, lá de Uma Vida com Propósito, né? E ele sintetiza muito isso, né? Ele diz assim, enquanto os programas mudam a cada geração, o propósito nunca muda. Podemos inovar em nosso estilo de ministério, mas jamais podemos alterar a sua substância. Jamais, né? Então, a gente não decide quais são os propósitos da igreja. A gente descobre quais são, porque ele é que deu, né? Então, ele é a fundação dessa igreja, Jesus Cristo, né? A rocha. Quando ele diz lá nesse texto que a gente leu, tu és Petros, né? Tu és Pedro, que é um pedaço de uma rocha, e sobre essa pedra, essa rocha grande, edificarei a minha igreja. Por que ele respondeu isso para Pedro? Porque Pedro disse, tu és o Cristo. Entendeu? Ele estava perguntando para eles, quem vocês acham que eu sou? O profeta, tal, tá? E aí Pedro disse, tu és o Cristo. Essa é a rocha. Então, a igreja, ela deve ser edificada no fundamento dessa revelação de Jesus como Filho de Deus, né? É isso aqui. Por isso que lá em 1 Coríntios 3:11, diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é
Jesus Cristo, né? Então, o catolicismo, lá, com a história do papado, então é em cima desse homem, cada vez é um homem. Não. A revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus é essa rocha onde a igreja é edificada, né? E por isso que eles ainda reforçam, né? Porque ninguém pode lançar outro, além do que foi posto, né? Outro fundamento, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então, toda a ênfase da igreja, né, tem que ser centralizada na pessoa de Jesus, né? Quando a gente vê que a igreja não está cristocêntrica, a gente tem que subir uma anteninha. Opa, peraí. E tem que confrontar, né? Então, eu não estou no lugar certo. Ou a gente saiu da rota aqui. Quando a ênfase está no homem, está não sei o quê, está naquilo, está não. Toda a ênfase, né, de tudo que a igreja faz tem que ser centralizado na pessoa de Jesus. Amém? E aí, quando ele disse essas coisas, né, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele falou duas coisas, né, no decorrer do texto, como sendo o grande mandamento, né, era um povo que tinha mais de 600 mandamentos, né, 623 mandamentos, e aí Jesus compilou e falou assim, né, do grande mandamento. Eu queria que alguém lesse Mateus 22, 37. Quem pode ler? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Amém. Então, ó, aqui ele já estabelece, né? A primeira coisa. Como que eu vou amar a Deus? É do meu jeito? Aqui ele está falando de um tipo de amor que eu vou falar aqui, podemos chamar, né, de amor total. Como que é esse amor? Todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o amor que ele espera que a gente retribua, porque esse é o amor que ele nos ama, né? Eu brinco bastante lá na nossa escola, lá que a gente está acostumado com o amor de peixe, né? Vocês já ouviram isso, né? Então eu falo assim, eu amo peixe. É mesmo? Aí você vai lá, você pesca o peixe, limpa o peixe, assa o peixe e come o peixe. Você ama o peixe? Né? Você ama o que aquilo te dá, né? Você se ama. E o amor agapau, né? O amor de Deus, é esse amor de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E com esse amor, né? Eu estou falando aqui do grande mandamento, né? Esse é o grande e primeiro, é a parte de nós como filhos, né? De Deus, que é sacerdócio e adoração, né? Então, assim, nós somos criados para isso, para adorá-lo. Então, essa parte do sacerdócio, de trazer a presença de Deus, né? Quando a mesma coisa que foi dita lá para o povo de Deus, lá em Êxodo, depois foi dito aqui, né? Na nova aliança, né? Uma nação santa, um povo sacerdotal. Então, primeira coisa do grande mandamento é sacerdócio e adoração. É eu me relacionar com esse Deus, com esse amor. Com esse amor, né? E aproveitar, Carlinha, que você leu o 37, eu queria que você lesse também o 39. Aí ele fala do segundo, né, mandamento. O Mateus 22, 39. Tá. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Então, aqui, né, primeiro ele estabeleceu o primeiro, né, como eu vou me relacionar com meu Deus, com meu Pai, né? Amando de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, né? Isso é a base, é o primeiro. E o segundo, ele fala assim, é semelhante, né? Ó, amará o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois tipos de relacionamento, né, da cruz, primeiro na vertical com Deus e depois na horizontal com os meus irmãos, né, com esse amor, é que vai depender a palavra dele. Toda a lei e os profetas. Na época era a Bíblia que eles tinham, né? Então, como eu vou ser uma carta viva dessa mensagem? Me relacionando com Deus, dessa maneira, e com o meu próximo. Do mesmo amor que eu tenho por mim, eu tenho pelo meu próximo, né? E aí é a parte de ministério e serviço. Então, como eu vou servir nessa igreja? Nesse amor. Nesse amor. Aí eu posso servir. Então, primeiro de tudo é o sacerdócio e a adoração, o nosso relacionamento com Deus. E depois desse relacionamento semelhante, né, amará o teu próximo. Aí eu entro no serviço, no ministério. Então, eu nunca entro na operação e no faz, se eu não tiver estabelecido nesse grande mandamento, né? Porque até com Jesus no deserto, né? Satanás foi lá para tentá-lo. Ele falou assim: só ao Senhor adorarás e a Ele servirás. Então, a adoração e o sacerdócio vem antes do serviço e do ministério. Ok? É nessa ordem. O ativismo, né, das coisas fora disso, Jesus, até com Marta e Maria, comentou isso. E não estava desmerecendo o serviço, ele é necessário. Mas ele falou assim que para não tirar dela a parte boa. Não tira dela a parte boa. Então, primeiro, o sacerdócio e a adoração. Depois, o ministério e o serviço, né? E no fim desse capítulo, né, nós estamos em Mateus, ele chama os discípulos para a grande comissão, né, como a teologia chama isso, a grande comissão de Jesus, né, que está lá no finalzinho, em Mateus 28, 19. Quem pode ler para a gente? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É bacana a gente entender aqui como ele começou isso. Por que você começa uma frase, vai começar uma conversa com alguém, e você fala assim, portanto? Não, portanto é uma conclusão, né? Então, assim, por que ele disse assim, para eles irem? Né? Ó, portanto, vocês vão. Lê o 18, o verso 18, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, aí vai. Então, olha a força dessa mensagem, né? Olha o poder dessa mensagem, né? Ele está aqui tomando de volta aquilo que Adão entregou no jardim. O Senhor criou e deu toda a autoridade ao homem para dominar sobre a terra. E o homem perdeu. Então Jesus veio e resgata toda essa autoridade. Na cruz ele resgatou toda essa autoridade. Então ele diz assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é alguma autoridade parcial, não é toda a autoridade. E aí com essa autoridade, o que ele faz? Só Jesus mesmo. Você imagina qualquer um de nós, agora que eu tenho toda a autoridade de volta,
eu dou para eles. Ide, portanto, né, por causa que agora eu tenho toda a autoridade, eu estou dando. Então, vocês podem ir nessa autoridade, né, e fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é guardar alguma coisa, né? Eu falo que um dos meus versículos preferidos, né? Tá lá do Salmo 119 e 160, né? Que diz assim, a soma da palavra, a plenitude da palavra é a verdade, né? Então, assim, guardar todas as coisas, né? Que eu vos tenho ordenado. E fazer discípulo, né? O que é isso? Né? Alguém que possa ser ensinado nessa doutrina. Né? Alguém que possa seguir conosco essa doutrina. E como é isso? A escola do exemplo. Então, assim, você segue os ensinamentos e preceitos e as instruções do outro que está seguindo. Né? Então, assim como Jesus aqui na Terra, eu só faço o que o Pai faz. Paulo, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Né? É nesse sentido. E isso aí é um longo processo, né? É um processo de amadurecimento da gente, né? Então, assim, a velha natureza, porque não é natural, né? No jardim, a gente caiu junto, né? Então, a gente caiu moralmente, individualmente, moralmente e socialmente, né? Então, a gente precisa voltar, né, ao princípio, ao jardim, e é olhando para Jesus. Então, assim, nós vamos fazendo, e nossa vida deveria assim, não, faz assim, porque eu estou fazendo que nem ele faz. Né? Então, por que começou a falar, né, do cristão? Que o cristão, o que é? É um diminutivo de Cristo, né? Por mais que a palavra está no aumentativo no nosso idioma, mas o significado seria um pequeno Cristo. Então, cara, eu estou seguindo Cristo, eu estou imitando ele, eu ainda não cheguei, mas eu estou olhando. Há coisas que eu já estou fazendo. Então, o que eu já estou fazendo, vem aqui comigo. E eu tô aqui, e mesmo se eu cair, eu tô apontando para ele, você pode ir, porque é dele. Né? Então, fazer seguidores dele, de Cristo. Né? E aí ele fala todas as nações. Né? Então, essa comissão, ela é uma comissão universal, né? Aos que devem seguir Jesus. Né? Só que não começa assim, né? Eu abraçando o mundo. Vamos ler Atos 1, o verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, isso é outra coisa tremenda. A perfeição desse plano e como a gente tem que se esforçar e se engajar em cumpri-lo na perfeição que ele é, né? Então, assim, ele falou assim, olha, cara, e vocês não vão estar sozinhos, vocês vão ter o Paracletos, um ajudador, um auxiliador nessa tarefa. Fiquem tranquilos, vocês vão ter, eu não vou estar aqui, mas vocês vão ter o ajudador, né, da parte do Pai, que vai estar com vocês. Né? E aí ele começa, sereis minha testemunha, e aí ele vai abrindo, né? Então, assim, primeiro, em Jerusalém. Então, o que seria para nós aqui? Em Barueri, em Santana, em Osasco, em Itapevi, né? Onde eu estou. Então, primeiro, eu sou aqui, ó, na minha cidade, onde eu estou. Eu sou uma testemunha de Jesus nesse local. Depois, ele fala Judéia. Seria, assim, a região toda. Imagina o estado de São Paulo.
Pô, então a minha influência pode chegar no impacto do Estado. Aí depois fala Samaria, né? As áreas mais próximas fora da sua região. No nosso caso, a gente mora num país, né, transcontinental, mas seria, falar do Brasil. Poxa, o impacto do meu testemunho agora não está só no Estado, está no Brasil, né? Já está na nação. E aí fala assim, aos confins da terra, outras nações do mundo, né? Então, assim, ele não delimita, né? Você pode ser testemunha, você pode começar aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, né? Então, essa mensagem, nós temos a incumbência de espalhá-la por toda a terra, independente de não ser o meu encargo, não preciso ser eu que estarei lá, mas eu estou imbuído nessa tarefa, né? Então, poxa, eu estou envolvido em missão, eu ajudo financeiramente, em oração, eu estou nisso, eu faço parte, independente de eu estar fazendo. A Adriana está dizendo que deu tempo. Então, para a gente encerrar, né, tem 2 aspectos, né, nesse fazer discípulo. O primeiro, quando fala de batizá-los, né, essa é a parte de evangelizar, de trazer a pessoa, então ganhar para o Senhor, e aí o batismo como um sinal dessa conversão e da aceitação desse reino, né? O próprio Jesus passou por isso, né? Ele falou, não, é necessário que eu seja batizado, né? Então, o João Batista falou, quem sou eu? Ele falou, é necessário. Então, esse batizá-lo faz parte desse evangelismo. Então, hoje eu vejo as igrejas crescendo por migração, é um êxodo. Eu não gosto daquela igreja, eu vou para outra, eu não gosto dessa. E a igreja, na verdade, tem que crescer no evangelismo, batizando, trazendo pessoas. Esse é o crescimento saudável, não é a migração, né? Então, o primeiro aspecto é esse do batismo, e o outro é a parte do discipulado, né? Ensinando a observar tudo o que eu tenho te ordenado. Então, depois que é ganho para o Senhor essa alma, essa pessoa, existe um processo de trazê-lo à maturidade. E essa maturidade é ensinando o caminho de Deus. E esse caminho de Deus, a gente só vai conseguir através da palavra. Não é caminho do Marcelo, caminho, não, do Sandro, não. É o caminho de Deus, é a palavra de Deus. Então, a gente vai estar algumas semanas juntos aqui, vendo isso, né? A gente teve essa introdução, a semana que vem eu quero mostrar para vocês que há um padrão na igreja, e esse padrão é de Deus, tá? Ele não precisa de nenhum subempreiteiro aí para fazer o outro padrão, é ele que dá o padrão. Então, edificarei minha igreja, a gente vai continuar a caminhar nisso.